Efésios capítulo 4. Versículo 12 em diante. Veja se tem alguém sem Bíblia próximo a você, se achegue mais perto, para que ela possa acompanhar a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus em aroma suave. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Nós queremos, ó Deus, nessa hora, rendidos totalmente a ela, dar liberdade para que o teu Espírito, ó Deus, por meio dela possa nos lavar, nos regenerar, tirar tudo que precisa ser tirado, colocar tudo que precisa ser colocado, ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado. Senhor, nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para que por meio da proclamação da verdade haja libertação, cura, salvação, restauração, reconciliação, no nome poderoso de Jesus.
Amém. Amém, queridos, podeis vos assentar. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: a presença do Senhor é real nesse lugar. Fale, fique atento. Deus já falou, mas Ele vai continuar falando. Amém, queridos? Como diz as Escrituras, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Quebrante-se, deixe a palavra conduzir o teu coração para a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Queridos, buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra. Nós estamos no mês de novembro, na série de mensagens com o tema verdade. E o episódio de hoje, o tema que o Senhor deu para o episódio de hoje é seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Sabe, queridos, uma das coisas que o homem tem dificuldade por conta da sua natureza ainda adâmica caída é ouvir a verdade e deixar com que a verdade o liberte, o purifique e os ressignifique. Tem uma frase que diz que o homem ele odeia a Bíblia porque a Bíblia ela tem o que ele odeia, a verdade. Por isso tamanha luta, séculos e séculos, para que os povos em si não fossem para a palavra. O próprio sistema religioso em uma certa época tirou em si a Bíblia do povo. Isso, atitudes de alguns líderes daquela época, porque sem conhecimento daquilo que é a verdade, tudo que a gente ouve, a gente é sujeito a acreditar que é verdade. E tudo que nós não conhecemos, nós somos sujeitos a ser escravos. Por isso que Jesus foi levado e crucificado no madeiro, porque Ele veio como a encarnação da verdade, a encarnação da palavra. Ele é a palavra encarnada, e Ele, sendo a verdade, quando Ele andava na terra, Ele constrangia a terra, que estava na verdade doutrinada, educada, pedagogicamente pelo pai da mentira, que é o próprio Satanás, que escraviza e manipula todo o sistema, para que você não seja de fato livre, para viver aquilo que desde o princípio Deus nos criou para ser. Mas alguns, se aproximando da verdade, foram libertos por ela, se tornaram discípulos, seguidores da verdade. A verdade, que é o próprio Cristo, os empoderou, confiou a eles e investiu neles poder, para que eles pudessem agora voltar à essência de tudo aquilo que o pecado havia roubado deles, que é a identidade deles, o propósito de vida deles. Jesus, Ele fez isso conosco, Ele faz isso com todo aquele que se aproxima. A princípio parece difícil, mas é uma verdade com tanto amor que te constrange. Você não consegue dar outra resposta. É algo que te amarra nele. É algo que você não consegue viver mais sem. Quando você ousa andar por perto ou cercar quem Ele é como verdade de amor. E quando falamos sobre seguir a verdade em amor, queridos, é para desmistificar aquilo que durante muito tempo foi mistificado.
Porque muitos dentro das igrejas em si vinham para a igreja, buscavam o Senhor, seguiam o Senhor, não por amor, mas por medo do inferno, pelo terror de não querer ir para o inferno, e caíram no engano de buscar o Senhor e viver igreja, a eclésia, comunidade, por medo do inferno, e não por entender de fato a verdade em amor. E aí essa doutrinação do terror, da condenação e do medo de ir para o inferno fez muita gente acreditar que a salvação ela acontece pelo mérito dela. É aonde daí vivemos a cultura da meritocracia, aonde queremos fazer por onde ou fazer por merecer. E eu quero te dizer uma coisa, sabe o que eu e você merecíamos? O inferno. Nós, na nossa própria força, não conseguimos atingir aquilo que é a salvação. Por isso que Jesus deixou o trono de glória, se fez homem como nós, morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que agora por meio da graça e do crer nele, nós pudéssemos receber a salvação que Ele veio nos entregar. Ah, pastor, mas como assim? É simples assim. Só basta você crer. Só basta você confiar que o que Jesus fez é e foi suficiente. Aleluia. Porque quando você olha todos os dias para aquilo que Jesus fez, você se torna satisfeito, você se torna em paz, você se torna completo, você se torna pleno. Aí você não vive e acorda com medo de pecar. Você acorda e você vai viver o seu dia na alegria da salvação que Ele te deu, para você viver tudo que Ele tem como verdade em amor, para que você viva de fato e de verdade. Quando nós vamos para essa realidade da igreja de Éfeso, se você ler lá no 2º capítulo de Apocalipse, você vai ver que a primeira igreja que Jesus deixa uma carta é a igreja de Éfeso. Era uma igreja que aparentemente era perfeita, era uma igreja que tinha aparência de ser totalmente intacta e perfeita. Mas Jesus ele diz na carta o seguinte: você pensa que é perfeita, você ora, você reprova aquilo que ensina contrário à lei, mas tem algo que eu tenho contra você. Você abandonou o primeiro amor. Lembra onde caístes, volta lá, porque senão eu venho e removo o seu candeeiro, ou seja, removo a sua luz. Não adianta viver aparentemente, religiosamente perfeito, se não há dentro do seu coração o coração de amor pulsando por quem Ele é, por aquilo que Ele fez. Jesus ele está falando o quê? Aquela igreja ela ficou tão viciada na rotina e na programação, que ela se esqueceu do amor. Ela se engessou. Ela limitou a influência e o poder do amor. E aí Jesus deixa essa carta de exortação dizendo para ela: volta onde você caiu, volte às práticas das primeiras obras. Lembra de quando você perdia o sono para passar a madrugada orando? Lembra de quando você tinha desprendimento das coisas e disposição total para fazer o que for preciso pelo reino? Lembra
quando você amava e acreditava em pessoas. Lembra de onde você caiu. Volte às práticas das primeiras obras. Senão eu venho e vou remover o seu candeeiro, a sua luz. Ou seja, a luz ela tem a incumbência do quê? De trazer clareza, de nos fazer enxergar onde nós estamos andando e aonde nós queremos chegar. Escuridão, você anda tropeçando em tudo e não sabe para onde você está indo. Tem muita gente perdida dessa forma na escuridão, porque não tem disposição e humildade para se arrepender e voltar de onde caiu, a amar o Senhor não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Não busque a Deus e ame a Deus por aquilo que Ele pode te dar, porque tudo que Ele tinha para te dar Ele já te deu, Jesus, e Jesus é suficiente. Aleluia. E aqui ele começa a alinhar essa igreja, como nós vimos aqui no capítulo 4. Se você ler desde o começo do capítulo 4, você vai ver Deus usando Paulo para exortar aquela igreja a andar em unidade, porque a verdade em amor, ela está totalmente ligada em eu viver comunidade, em viver unidade. E aqui nós vemos que ele fala assim, que todos os dons ministeriais servem para aperfeiçoamento dos santos, para que cheguemos nessa unidade de fé, para que possamos ampliar o nosso conhecimento a respeito do Filho de Deus, a fim de que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, como meninos agitados por um lado e para o outro. Ele diz que devemos seguir a verdade em amor. Cristo sendo cabeça, ou seja, a cabeça dá ordem para todo o corpo, a cabeça ela pensa e ela dá ordem para todo o corpo. Então Jesus é a cabeça pensante desse corpo, que é a igreja. Então se eu quero seguir a verdade em amor, eu preciso me ater aos pensamentos do Senhor. Qual é a mentalidade dele? Paulo diz para a igreja de Corinto, dizendo, vocês têm a mente de Cristo. O que ele estava querendo dizer para aquela igreja? Para que ela fosse aperfeiçoada na unidade, cada um vivendo o seu dom e o seu chamado e a sua vocação, servindo o corpo, para que qualquer vento de doutrina não leve a gente a acreditar que muitas vezes hoje, tem gente pregando a mentira com tanta verdade que parece verdade. Mas como diz o profeta Isaías no capítulo 5, ai daquele que chama o doce por amargo e o amargo por doce, o ruim por bom e o bom por ruim. O que ele estava querendo dizer? Ai desses que invertem as coisas, invertem os valores. Queridos, no nome de Jesus, se você não quer ser manipulado, se você não quer ser fantoche, massa de manobra do sistema e da religiosidade, busque andar em unidade, conhecendo a verdade sobre o Filho de Deus, porque isso vai te fazer livre, vai fazer com que você siga a verdade em amor, e não mais por temor, no sentido de medo. Aleluia. E ele diz o seguinte, que Cristo é a cabeça pensante, e Cristo como a cabeça pensante, ele fala que nós pertencemos a esse corpo, e esse corpo, olha o detalhe que ele fala, bem ajustado. Cristo como cabeça desse corpo que somos nós, igreja, ele nos ajusta, ele ajusta a nossa mentalidade, a nossa mentalidade caída, a mentalidade dele levantada e sadia. Ele ajusta todas as coisas, ele coloca toda a desordem, ele vem e coloca a ordem, ele ajusta todas as coisas que estão fora do lugar, na nossa história e na nossa vida.
Mas Ele não só ajusta, a Bíblia fala assim, que Ele também consolida, segundo o auxílio de toda junta e a cooperação de cada um. Ou seja, o que é consolidar? É firmar. Ou seja, Ele não só como cabeça vem e ajusta, como consolida e firma o pensamento que é dele em nós, para que não voltemos a ser tentados e seduzidos para acreditar na mentalidade caída, mas na mentalidade de Cristo. Na mentalidade de Cristo, queridos, não há impossíveis. Ele demonstrou isso com o seu viver. Por onde ele passava, a verdade sobre o amor na vida dele era tão grande, que não havia enfermos, necessitados próximo dele, porque ele era a resposta de uma verdade apaixonante de Deus como um pai de amor. E a Bíblia fala que então, consolidado, firmado, Ele faz com que aumente o amor, que cresçamos e multipliquemos esse amor. Quando nós nos sujeitamos a ser aperfeiçoado à mentalidade de Cristo, ao conhecimento de Cristo, deixamos de ser meninos na fé, passamos a ser maduros, a apresentar todo homem perfeito. Aqui varonilidade fala sobre homem perfeito, sobre apresentar. A palavra perfeito no original significa maduro, apresentar todo homem maduro em Deus, para que qualquer coisa não nos leve, mas a verdade sim possa nos conduzir. Aí ele continua dizendo sobre a diferença da santidade cristã e da dissolução, da perdição do sistema. Ele diz que aqueles que estão entregues à dissolução, à perdição, estão com o coração duro e entregues totalmente à impureza, à desgraça, negligenciando toda a graça que Cristo veio nos entregar. E ele diz então para nós o seguinte: que se de fato nós estamos ouvindo e sendo instruído por Ele como verdade em Jesus, Ele diz, no que se diz ao trato passado, isso morreu, o velho homem morreu, e agora nasce o novo homem em Cristo, com uma nova mentalidade procedente da verdade. Eu quero te dizer uma coisa, todos os dias você tem que lidar com o antigo. Todos os dias tem exposto diante de você o antigo e o novo. Todos os dias você precisa escolher o novo. Todos os dias você precisa escolher o novo de novo. Amém, queridos? O antigo ele é insistente, ele é chato, ele é peçonhento, ele fica no pé, ele quer voltar. Mas nós precisamos estar com o nosso proceder entregue à verdade, ao novo de Deus, todos os dias. Aleluia. O você de ontem não serve hoje, porque o que você era ontem passou. Hoje você precisa dele de novo. Quando ele fala sobre a igreja de Éfeso ter deixado o primeiro amor, ele está querendo dizer o quê? Que todos os dias eu preciso escolher colocar ele como o primeiro amor da minha vida, porque a minha velha natureza, ela vai querer colocar muitas vezes o marido, a esposa, o trabalho, o dinheiro, o poder em primeiro. Nada pode roubar o primeiro lugar dele, porque se rouba o primeiro lugar dele, todas as outras áreas ficam desestabilizadas. Deus precisa ser o nosso primeiro amor. Amém, queridos? Por isso que Jesus diz no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele em primeiro, queridos. Não coloque Ele por segundo.
Todos os dias você precisa lidar com o seu antigo, colocando ele na cruz. Por que que ele diz que todo aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga? Isso é diário, precisa ser oração diária nossa. Jesus, eu acordei, glórias ao teu nome. Senhor, mais um dia eu escolho negar a mim mesmo. Mais um dia eu escolho, Senhor, carregar a minha cruz. Eu quero seguir as tuas pegadas, Senhor. Aleluia. E aí ele diz o seguinte: aquele que mentia não mente mais, mas fale a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Aí ele começa dizendo: aquele que roubava, não roube mais, mas antes pegue e trabalhe para ter para si e também suprir o necessitado. Ele diz: não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma bobageira sai da tua boca, mas palavras que edifiquem, palavras que constroem. Seguir a verdade em amor é não dar espaço para mentir em nenhum momento. A sedução ela vem, mas se eu estou em Jesus, entregue a Ele como meu primeiro amor, nada vai me encantar mais, e nada pode me encantar mais do que o perfeito amor dele revelado na cruz. Nada. Aleluia, gente. Nada. E a Bíblia diz que então ele começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Jesus como filhos amados, se entregar a Deus como ele, Cristo, se entregou, como sacrifício e oferta, como aroma suave. Jesus é a verdade em amor que andou fazendo seguidores para viver essa verdade em amor. E eu quero ser esse discípulo que segue essa verdade em amor. Eu não vou me deixar ser enganado por mim mesmo, porque quando eu conheço e eu não pratico o que eu conheço, eu estou me enganando, eu estou mentindo para mim mesmo. Queridos, em nome de Jesus, cuidado que sai da tua boca. Olha, fala, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que edifica. Queridos, em nome de Jesus, quando você está nessa verdade de amor, você não consegue mais falar outra coisa a não ser palavras que extravasem amor. Aleluia, queridos. Se você tinha a língua grande que você ia tropeçando nela, falando dos outros, quando você entende a verdade de amor, queridos, essa língua é recolhida, você não consegue mais falar dos outros. Você só sabe falar de uma vida, você não sabe ficar falando da vida dos outros mais. Você só sabe falar só de uma vida, que é Jesus. Você não sabe mais. A hora que sai aquele palavrão esquisito, né? Feia da tua boca. Na hora que você está começando a caminhar, o Espírito Santo começa a convencer você. Fala, meu filho, o que é isso que saiu da tua boca? Isso não faz parte de você. Isso não é a verdade que eu tenho sobre você. Aleluia, queridos. Palavras que edificam. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado, que da nossa boca sai bênção e maldição, vida e morte. A língua é perigosa, queridos. Então tome cuidado. A verdade de amor, ela alinha tudo, não é só algumas coisas, é tudo. Amém, queridos? Siga e persiga essa verdade de amor todos os dias. Cuidado para não ser enganado e achar que está seguindo a verdade, está seguindo a mentira. Fala para a pessoa do seu lado, você está vivendo a verdade em amor? Fala para ela, você está seguindo essa verdade em amor? Aleluia, gente.
Sabe, eu oro por uma igreja que busque o Senhor por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Uma igreja que ame incondicionalmente Ele. Uma igreja que se preocupa mais com o coração de Deus do que com as mãos de Deus. Uma igreja que vive a verdade apaixonante que Jesus veio manifestar na terra. Amém, queridos? Às vezes a gente acha que seguir Jesus, tem muita gente que transparece isso, que seguir Jesus é uma coisa terrível. Não, gente. Nós somos humilhados, nós somos perseguidos, sim, mas nós fazendo isso tudo sorrindo, tudo feliz. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim que ele se alegra por trazer no corpo, por ele continuar a fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Ele se alegra com isso. Entende, queridos? Eu não tenho medo quando eu busco. Eu tenho amor quando eu busco. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Amém, queridos? A Bíblia fala que o medo traz tormento e o amor não é aperfeiçoado. O Senhor quer nos aperfeiçoar em amor. Amém? Então não viva a verdade e siga a verdade com medo do inferno. Porque sinto muito te dizer, se você vem na igreja e busca seguir a verdade por medo do inferno, sinto muito, mas você vai do mesmo jeito para o inferno. Você precisa seguir a verdade por amor, não por medo. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar.